Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um pequeno espaço de comentário das notícias, do ponto de vista cristão, ou fazendo, digamos, um link, uma ligação àquilo que é o cristianismo e a nossa convicção da revelação de Deus através da Bíblia. Nós gostaríamos de poder terminar o ano, se calhar, falando de outra coisa, mas a verdade é que, novamente, nós temos uma grande ênfase nas notícias e em todo o lado a respeito da pandemia, por causa do aumento do número de casos. Portanto, temos bastante mais contaminados em Portugal e algum receio de que no início deste ano nós possamos ter algo semelhante àquilo que aconteceu o ano passado. Apesar de que nós temos uma quantidade muito maior de gente vacinada, estamos mais preparados, digamos, para lidar com aquilo que é a situação e também teríamos hoje recursos em termos de medicação diferentes do que tínhamos o ano passado. Mas a verdade é que toda a linguagem de medo e toda a ênfase negativa parece que vira e mexe volta, como as ondas do mar regressam com muita força, enfatizando de forma sistemática aquilo que está a acontecer. Há um aumento do número de contaminados diários, apesar de que, claro, muitas pessoas fazem a pergunta, tendo em conta as limitações que foram colocadas e a obrigatoriedade dos testes, até que ponto nós temos realmente mais gente contaminada ou nós estamos simplesmente a fazer muito mais testes, porque passaram a ser obrigatórios, e ao fazer mais testes encontramos mais gente. A verdade é que esta nova variante parece ter uma doença, provoca um quadro clínico bastante mais suave do que a variante anterior dominante. Portanto, o Omicron é mais suave do que a Delta, o que traz-nos também, ou deveria nos trazer, algum tipo de tranquilidade. Mas a grande questão neste momento é realmente a vacinação. Conclui-se neste momento que houve precipitação em fechar os centros de vacinação, porque afinal de contas nós ainda precisávamos deles, e neste momento há um esforço e entende-se que estamos atrasados, pelo menos assim entendem algumas autoridades que estamos atrasados em relação àquilo que é a vacinação, tendo em conta o que se desejava. Quando fica mais ou menos estabelecido, não somente que a terceira dose vai ser dada a toda a gente, como já está claramente na agenda a quarta dose. Israel, que tem sido o país, digamos, que está na dianteira destas coisas, já está a iniciar o processo em relação à quarta dose. Mais uma vez, notícias contraditórias. A OMS vem reclamar em relação a esta situação, vem contrariar um bocado a ênfase que tem sido dada em muitos países de que é necessário uma grande quantidade de vacinação. O Norte tem dado esta ênfase, seja Europa, seja Estados Unidos, uma pressão enorme feita, inclusive ao ponto de demonizar literalmente as pessoas que não foram vacinadas, como se fossem, de facto, grandes criminosos, enquanto a OMS vem dizer, não senhor, não é preciso uma terceira dose, nós não temos certeza se a terceira dose faz diferença, o que nós precisamos é vacinar o resto do mundo, porque podemos vacinar quantas vezes quisermos o Norte, e enquanto não vacinarmos o resto do mundo, vamos continuar a perpetuar a pandemia. São perspectivas diferentes, mas mais uma vez, o leigo que está a ler as notícias, pura e simplesmente, fica confuso com tudo isto que está a acontecer, porque, novamente, nós ficamos sem perceber muito bem, afinal, para que lado é que nós devemos seguir. Inicialmente, esta doença, esta virose, parecia essencialmente algo preocupante para os idosos. E se nós formos ver os números, realmente, não há qualquer dúvida de que a esmagadora maioria das pessoas que faleceram eram pessoas com idade e com morbilidades, ou seja, vários quadros clínicos que estavam reunidos, que com este em cima acabavam por levar ao falecimento. Neste momento, o medo ou a ansiedade está a voltar para as crianças, apesar de que se diz que as crianças normalmente se defendem bem desta patologia, porque é, como nós falamos há muitos meses atrás, ou se calhar há mais de um ano, elas têm as natural killer cells, ou seja, ela tem ainda o seu sistema imunitário em desenvolvimento e uma grande quantidade de células que se adaptam a qualquer invasor e podem eliminá-los e, portanto, estão mais protegidas num certo sentido. E o quadro nas crianças tem sido sempre descrito como um quadro muito, muito leve, com raras exceções, porque sempre existem exceções que as notícias colocam na capa do jornal. Morreu uma criança, não sei aonde, o que é, mais uma vez, campanha de medo, porque não corresponde àquilo que é a realidade. Mas é natural que depois de termos sido levados a ter medo por causa dos nossos idosos, agora estamos a ser levados a ter medo por causa das nossas crianças. E quando se fala de crianças,
E quando se fala dos nossos filhos, dos nossos queridos, dos nossos netos, evidentemente que a coisa fica diferente e a nossa ansiedade é totalmente outra. O que nos faz lembrar um dos episódios bíblicos mais famosos e que dá realmente origem a tudo aquilo que é o entendimento do processo de Deus para salvar a humanidade. O povo de Israel estava a viver no Egito, eles inicialmente tinham conseguido, digamos, uma boa adaptação à realidade local, talvez porque o povo que estava no poder, ou a etnia que estava no poder naquela altura, possivelmente um povo chamado Ixo, era também semita e tinha algumas ligações com o povo de Israel. Mas o que nós encontramos nesta altura é que há uma mudança histórica e para as lideranças voltam a ser egípcias propriamente dito, e olham para os israelitas com outra perspectiva. Os israelitas como invasores, como algo ruim. Então eles são escravizados e depois mais do que isto. Há uma verdadeira campanha de genocídio contra o povo de Israel. O faraó dá uma ordem, não é a primeira vez que nós vamos encontrar um objetivo claro de eliminar todo este povo, como por exemplo na Segunda Guerra Mundial. O faraó deu esta ordem há milénios atrás, de que fossem eliminados todos os meninos, todos os bebés, homens que nascessem entre o povo de Israel, e esta ordem foi feita não somente para as pessoas que eram responsáveis por acompanhar estes nascimentos, mas depois para a população inteira. Toda a gente devia participar no processo de eliminar o povo de Israel. Era uma coisa impressionante. Deus então ouve o clamor do seu povo, envia Moisés para libertar a nação e a certa altura a mesa vira, não é? E a situação agora vai ser a eliminação dos primogênitos de toda a terra. A última praga, a 10ª praga, aquela que vai finalmente ultrapassar a resistência dos egípcios e sobretudo do faraó, vai ser uma praga terrível em que o primeiro filho de cada casa no Egito vai morrer. E nesse momento Deus providencia uma solução. Como escapar diante desta situação? A solução era simples. Era preciso separar um cordeiro de 1 ano, sem mancha, sem doença, perfeito. O animal no auge, digamos, porque um cordeiro de 1 ano era quando ele valia mais em termos financeiros. Este animal devia ser sacrificado para ser comido pelo povo naquela noite. Mas o seu sangue devia ser retirado, separado, e devia ser pintado nas ombreiras da porta. Esta seria a marca do povo de Israel. Quando alguém passasse, quando o anjo da morte passasse e olhasse e visse aquela ombreira pintada com sangue, saberia que ali estava alguém que pertencia ao povo de Deus e passaria adiante. E foi isso que aconteceu. À noite, o anjo passou e foram mortos todos os primogênitos no Egito, com exceção das casas em que havia a marca da presença do sangue do cordeiro. Esta imagem, no momento mais marcante do Antigo Testamento em termos de redenção, esta é a grande imagem redentora do Antigo Testamento, apontava para a grande obra de salvação do Novo Testamento. Jesus, quando vem, é apontado por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o sacrifício final. Todos os sacrifícios animais eram apenas ilustrações daquilo que Jesus um dia faria, que era morrer no nosso lugar. Para que nós não morramos como os primogênitos, porque estamos condenados como eles estavam, por causa do nosso pecado, ele leva o nosso pecado e morre no nosso lugar. Quando nós pensamos nisto, percebemos o cuidado de Deus para a nossa proteção. E deve ser essa a nossa mensagem para todos. Façamos aquilo que é orientado, vamos obedecer as leis, vamos seguir as instruções que nos são dadas, mas devemos buscar realmente a verdadeira proteção da nossa família, nossa e dos nossos filhos, naquele que é o grande Salvador, o Redentor, o Protetor, o Deus que providencia, o Deus de Israel, mas o Deus do cristianismo, o Deus da Bíblia, aquele que realmente toma conta de nós.